Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre nós. Bem, eu não sei se vai chover, veja aqui, tá meio carregada as nuvens aí, né? Porém, eu não sei se vai chover. Tá vendo aí? Ali em cima também, atrás de mim. Mas vamos ver. Bem, meus irmãos, pela graça do nosso Senhor Jesus, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade ao nosso trabalho de alerta, ao nosso trabalho de compartilhar aquilo que o Espírito Santo, né, tem trazido o nosso coração e de acordo com a palavra dele, né, de acordo com aquilo que ele deseja que nós venhamos ser boca dele. Nós temos sempre falado aqui no nosso canal que nós não estamos aqui em busca de like, em busca de seguidores. Vocês podem ver que eu nem entro nesse contexto aí, de ficar pedindo às pessoas, dá like, dá like, dá like. Embora algumas pessoas dizem que quando o vídeo recebe muito like, o YouTube entende que as pessoas estão assistindo e por ele mesmo ele faz uma divulgação. Mas o meu trabalho aqui é pelo Espírito Santo. Um dia eu comecei esse canal com uma pessoa. Eu estava vendo aí, está com 395. Né? Não sei se são pessoas que estão só inscritas. Aí deve ser só pessoas que estão inscritas, porque eu não tenho essa quantidade de visualizações, né? Como também já teve caso aí de eu ter quase 100 vezes mais a visualização da quantidade de inscritos. Então isso aí é muito complexo. E eu não quero entrar, como eu disse, nesse contexto. Bem, irmãos, nós temos procurado aqui compartilhar com vocês mensagens que o Espírito Santo tem nos dado o direcionamento, né? Falado sobre o arrebatamento da igreja, o fim do mundo, falado sobre, né, o como que está o nosso mundo em vista dos sinais que o Senhor Jesus descreveu em Mateus 24, Lucas 21, 2 Timóteo 3, que fala dos males e das corrupções dos últimos dias, 1 Timóteo 4, que fala da apostasia dos últimos dias. E tudo o que nós temos falado são comprovados, né, no nosso dia a dia, com o que nós temos vivido. Seja no que diz respeito ao caráter dos homens, que fala lá Timóteo 3, como também a postura da Igreja de Cristo, dos servos de Deus, quando se fala da apostasia dos últimos dias. Você tem aí o YouTube, né, que são cada aberrações de pregações que a gente ouve, cada aberração de entendimento que nós temos do Evangelho, da Bíblia, que nós não ficamos assim, pessoal, espantado, porque a Bíblia fala disso. A Bíblia fala que vai existir esse tipo de pessoas que vão manifestar um evangelho corrompido. A Bíblia fala disso. Por isso que o Senhor Jesus advertiu os seus discípulos a importância que deles não se ausentar de Jerusalém até que recebesse a promessa do Pai, que era o Espírito Santo. E onde ele chegasse, eles fizessem que as pessoas fossem batizadas nas águas, porém eles recebessem o Espírito Santo. Você veja que Pedro chegou em lugar que as pessoas recebiam o Espírito Santo, mas não tinha sido batizado nas águas.
E Paulo chegou em lugar que tinha pessoas que tinham sido batizadas nas águas e não tinham sido batizadas no Espírito Santo. Mas você veja que eles fizeram o trabalho de fazer acontecer o ensinamento de Jesus, que é o quê? Nascer da água e nascer do Espírito. E aqui no livro de Colossenses, no capítulo 3, fala assim, deixa eu ler para vocês. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. As coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, aí diz ali, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós no outro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, meus irmãos, quando a pessoa ela toma a decisão de aceitar Jesus como Salvador, o que ela trazia antes disso? A natureza terrena, né? Aquela natureza adâmica. A Bíblia diz que carne e sangue não herda o reino dos céus. Por isso que no dia do arrebatamento, nós receberemos corpo celestial. Não me pergunte que tipo de corpo é esse. Eu só sei que nós receberemos um corpo celestial. Porque carne e sangue não herda o reino de Deus. Então, o que acontece? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós lemos ali em Colossenses, que diz ali o seguinte, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quando a pessoa se arrepende e ela se converte, o que acontece com ela? Ela se batiza nas águas. Por exemplo, hoje, lá na igreja, o pregador pegou uma criança e apresentou a Deus. E ele falou assim, a criança não se batiza, porque o que é batismo? O batismo é para a remissão dos pecados. O batismo é para me lavar dos meus pecados. Quando eu desço as águas, estou sendo lavado, estou sepultando ali a velha criatura, estou sendo lavado dos meus pecados. E que pecado um recém-nascido tem? Que pecado uma criança tem para ser lavada dos seus pecados? Por isso que não se batiza a criança, elas são apresentadas a Deus. Quando ela estiver na idade da sua razão, lá na sua consciência, né, que ela passa a ter discernimento do bem e do mal, aí sim, ali ela já sabe, né, definir ali, e aí então ela pode ser batizada nas águas. Até por decisão dela mesma, não ali levado por alguém, porque a salvação é individual. Então, quando a pessoa ela se entrega a Jesus, é necessário que essa natureza terrena ela morra. Porque se essa natureza terrena não morrer, dificilmente a pessoa vai pensar nas coisas lá de cima, como diz aqui a Bíblia, como diz aqui Colossenses. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Então, se a pessoa, ela, né, fez morrer a sua natureza terrena, a sua velha criatura, e ela se revestiu do novo homem, que se refaz segundo a imagem de Deus, e quem tem a condição de regenerar
de fazer com que a pessoa venha se tornar numa nova criatura, é o Espírito Santo. Por isso que Jesus, volta a dizer, ele falou lá, não vos ausenteis de Jerusalém até que recebais a promessa do Pai, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o que está acontecendo com ela ali? Ela vai ser refeita à imagem e semelhança daquele que a criou. Ela vai ser transformada, ela vai ser uma nova criatura. Então, o que acontece? Ela não vai prostituir mais, ela não vai se viciar mais, ela não vai se irar mais, ela vai perdoar quem lhe ofendeu, ela não vai andar mais no roubo, na mentira, no engano, não vai ser uma pessoa avarenta, né, que é amar as coisas e é pecado, é idolatria. Tá? Toda pessoa avarenta, ela idolatra alguma coisa. Existe a pessoa que é avarenta por dinheiro. E ela idolatra o dinheiro, ela é capaz de fazer qualquer coisa pelo dinheiro. Não é muito difícil de nós vermos isso nos nossos dias a dias. Não é muito difícil de nós vermos isso quando nós olhamos para o nosso governo. As CPIs de INSS, CPIs de Vaza-Toga, CPI de Petrolão, CPI de Petrobras, é CPI para tudo quanto é lado. Então, quando você vai lá ver, todos aqueles que estão envolvidos na corrupção deveria ser aqueles que deveriam ser os nossos defensores dos nossos impostos. E por que não dizer também, né, a corrupção também, quando nós olhamos para muitas placas de igrejas? Que se fosse fazer muitas CPI de ofertas e dízimos, ia ter escândalos também. Ia ter escândalos, mas só que Deus sabe de todas as coisas. Então, meus irmãos, a nova criatura, né, esse novo homem, somente o Espírito Santo, ele tem o poder de nos desfazer, de nos regenerar, de fazer nascer, de nos regenerar, de nos tornar nova criatura. Olha, e eu confesso para você que é um milagre tão maravilhoso quando a pessoa ela é regenerada, tão quanto é maravilhoso quando ela passa pelo milagre de ser remida, né? De ser lavada dos seus pecados, de quando a pessoa desce nas águas, ela sai dali, né? É maravilhoso o batismo nas águas, quando a pessoa se arrepende de verdade, quando ela está ali para ser uma convertida a Jesus. As pessoas saem daquela água do batismo ali maravilhadas, querem se tornar uma nova criatura, compra a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Tem pessoa que ela está tão maravilhada de ter recebido Jesus, que ela é uma pessoa de oração, ela é uma pessoa que não perde um culto. Por exemplo, né, hoje, eu e minha esposa acordamos tarde, nós demos um pulo da cama, já fomos cronometrando, minha esposa foi lá para poder lavar o cabelo ainda, fez tudo rapidinho, eu já fui para a cozinha preparar o café, e ela já acabou, já foi, tomou, entramos no carro, fomos para a igreja, ainda chegamos 5 minutos antes, deu tempo de orar, deu tempo da gente pegar o início do culto. Então, quando a pessoa tem sede, né, de Jesus, sede de estar na presença de Jesus, ela não faz corpo mole. Nós poderíamos fazer corpo, não vamos agora não, vamos deixar para ir mais tarde, ou não vamos outro dia. Não, existe oportunidade que a gente não pode perder, ainda mais quando é oportunidade de eu ter comunhão, de eu ter relacionamento com Deus, de eu ter interação com meu Deus. Entendeu? Deixar de ler a Bíblia para ficar em Instagram, para ficar em Facebook, para ficar vendo internet, deixar de orar para ficar assistindo série, deixar de ter uma comunhão com Deus, um momento com Deus, para poder ver futebol, deixar de ir na igreja porque eu tenho festa para ir, eu tenho aniversário para ir, andar na roda dos escarnecedores. As pessoas têm que entender que quando elas, pessoal, se entrega para o Senhor Jesus, elas têm que estar dispostas a realmente abnegar-se.
a realmente a renunciar a esse mundo, a realmente entregar as suas vidas para Jesus, para que elas possam ser novas criaturas, elas possam ser pessoas guiadas pelo Espírito Santo e viver uma novidade de vida, se é que elas querem realmente ter a sua salvação e ter uma mudança em suas vidas. Você veja, né, que quando nós pegamos na Bíblia aquelas cartas lá das igrejas, lá que são feitas as igrejas lá em Apocalipse, vê lá as advertências que são feitas. Veja as advertências que são feitas lá nas cartas. Tudo visando para que as pessoas possam ser vencedoras. Tudo visando para que elas venham ser pessoas vencedoras, né? E o vencedor está sempre visando o quê? Que a pessoa venha ganhar o quê? Benefícios com o reino de Deus. Benefício com o reino dos céus. Vocês entendem? Sim ou não? Então, se as pessoas elas querem serem salvas, elas querem realmente serem salvas, o que elas têm que fazer? Elas têm que se tornar novas criaturas. Eu estava lendo ali, né, que fala ali a linguagem obscena do vosso falar. Né, a linguagem obscena do vosso falar. O que isso está relacionado aqui? A palavrão. Né? Palavrão não combina com quem é nascido de Deus. Eu não estou falando que não combina com quem é bispo, com quem é pastor, com quem é diácono, presbítero. Eu estou falando que palavrão, os lábios da pessoa de Deus, quem é de Deus, palavrão não combina com quem é de Deus, com quem nasceu de Deus. Entendeu? Ainda mais palavrão em série. Ainda mais palavrão em série. Não combina com quem é de Deus. Agora, existe quem fale? Existe quem está em cima de púlpito que fala palavrão, que prostitui, que adultera? Entendeu? Ontem eu estava vendo um vídeo de uma pessoa, né? Acusando lá, falando de um falecido pastor da Igreja da Graça, entendeu? Que ele tinha casos extraconjugais, indícios que ele tinha casos, entendeu? Tudo isso que nós vemos de mau testemunho, né? Está escrito também lá em Pedro, dos falsos mestres que vão agir dissimuladamente, infamando o caminho da verdade, causando uma fama no caminho da verdade. Então o que nós temos que fazer é tão somente olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus. Porque, pessoal, como nós falamos, a salvação é individual. Eu vou ter que dar conta da minha salvação. Então, quem tem que tomar decisões em relação à minha vida, à minha comunhão com Deus, sou eu. E eu estou fazendo isso aqui, né? E a gente se expõe aqui, muitas das vezes estamos nos expondo, né? Por quê? Porque nós amamos o próximo. Amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos o nosso próximo. E estamos fazendo aquilo que Ele falou que é para nós fazer. Prega. Então, meus irmãos, o reino dos céus está aí. A decisão é de cada um. E você pode tomar essa decisão hoje, agora, de aceitar Jesus como seu Salvador, buscar uma igreja, entendeu? Comprar uma Bíblia, buscar o Espírito Santo, buscar se batizar nas águas, congregar e ser uma nova criatura. Porque saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.